Vamos agora conferir a lista de materiais. Vamos precisar de uma cola quente, fio de malha, esse aqui é um fio de malha residual, agulha 9 milímetros de acordo com o fio, tesoura e a guirlanda. No caso aqui, ela tem 25 centímetros de diâmetro, dessa ponta aqui a essa extremidade de cá, 25 centímetros de diâmetro. O fio que eu estou utilizando é esse fio aqui, ó, da Ecomalha. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui é a Leia do canal Fofuras de Crochê. E hoje a gente vai começar um vídeo um pouquinho diferente. Antes de tudo, eu quero apresentar para vocês em primeira mão o meu curso Crochê para Bebês. Um curso onde eu vou te ensinar a fazer várias peças de crochê para bebês, sendo elas de vestuário e peças decorativas também para quartinhos do bebê. Um curso voltado para quem é iniciante até para quem já faz crochê. Com uma didática bem fácil de entender, bem explicadinho. Tenho certeza que você, que é iniciante, terá a capacidade de, ao final desse curso, conseguir produzir lindas peças. Se você quiser saber mais sobre o curso Crochê para Bebês, clique aqui embaixo no link da descrição desse vídeo, ou em algum outro botão que esteja aparecendo aqui na tela. Vamos pegar aqui a ponta do fio. Eu não vou pegar esse aqui do meio, porque ele está muito torcido, né? Então, quando eu vou puxando, ele vai ficando muito torcido e vai fazer eu perder mais tempo para ficar distorcendo a linha. Então, vou usar aqui o fio mesmo, já tirei aqui o rótulo. Nós vamos fazer uma correntinha grande. Lembrando que essa aqui é uma forma bem fácil de fazer, né? De cobrir aqui, no caso, a guirlanda, porque existem várias formas de cobrir, né? Tem várias maneiras que a gente encontra na internet. Só que essa maneira que eu quero ensinar para vocês é uma forma fácil. Então, assim, para qualquer pessoa fazer, até mesmo quem não sabe fazer crochê. Alguém que sabe é só fazer o básico do básico do crochê, que é a correntinha. É uma forma fácil, né, da gente fazer aqui, cobrir aqui a parte do isopor. Vamos então iniciar aqui, ó, a gente faz puxa assim a linha, ó, faz uma letrinha E puxa por dentro, dando um nozinho. Desse jeito, a partir daqui, nós vamos fazer aqui correntinhas, vamos fazer um cordão bem grandão de correntinhas, para a gente depois cobrir essa parte aqui do isopor. Qual o tamanho ideal? Não tem tamanho ideal aqui. O que vai acontecer? Eu vou fazendo aqui uma quantidade, né, de um cordão grande de correntinhas e vou medindo aqui no meu isopor, né? Vou aqui medindo para ver qual o tamanho que eu vou precisar. Não tem como eu passar um tamanho preciso aqui para vocês, porque vocês podem estar usando uma guirlanda menor ou uma maior, entendeu? Então assim fica mais prático. Aí a gente vai só fazer aqui, ó. Vamos fazer várias correntinhas. Correntinha, né? Isso daqui até criança faz. É muito fácil mesmo de fazer. É uma coisa simples que eu quis trazer uma forma simples, né, da gente fazer cobrir aqui o nosso isopor. Tem vários simples e sem dar muito trabalho, porque tem outras maneiras que a gente pode cobrir, de fato. Só que, além de demorar muito tempo, porque se a gente usar uma linha mais fina aqui para fazer essa cobertura da guirlanda, demora mais, né? A gente perde muito tempo fazendo. Fica bonito, claro, obviamente. Mas desse jeito aqui também vai ficar bastante bonito. E bem rápido e fácil de fazer. Então, eu vou dar continuidade aqui fazendo. Quando eu tiver aqui um tamanho bacana, eu volto com vocês para a gente fazer aqui a parte de cobrir aqui a guirlanda. Então, ó, continua fazendo correntinha aí de vocês. Vai fazendo, fazendo. Até a gente alcançar aí o tamanho que a gente precisa. Vou dar continuidade e já volto com vocês. Tem alguém que está querendo interagir aqui comigo, né, bundinha? Para ficar mais fácil para a gente manusear aqui na hora de enrolar na guirlanda, como ela é uma peça, um círculo, então a gente faz uma bolinha assim, enrola as correntinhas, né, o seu cordão aí de correntinha, para ficar mais fácil para a gente passar ali na hora de fazer de enrolar, aplicar na guirlanda. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, na parte do meio, né, interno, vou colocar um alfinete para segurar. Se quiser, já pode botar logo a cola quente. Eu botei aqui o alfinete, porque primeiro eu vou posicionar para depois que eu posicionar. Então, após posicionar aqui, ó, a gente vai passando agora as nossas correntinhas aqui, né, por dentro, né, circulando aqui a guirlanda. Deixei mais distante para vocês visualizarem melhor. A dica aqui importante, sempre que vocês forem fazendo isso, vai juntando aqui, ó,
uma correntinha da outra. E outra dica também é interessante. Nós não vamos usar a parte da frente da correntinha, essa parte aqui da frente. A gente vai usar a parte de trás, onde tem essas barriguinhas aqui. Então, na hora de posicionar o fio aqui, a gente já coloca ela de costas, ó, desse jeitinho, tá vendo? Então, a parte lisa vai ficar aqui no isopor. Então, ó, nós vamos fazendo isso, né? Vamos circulando aqui, ó. Se quiser já ir indo e colocando, né, um pouquinho de cola quente para ir fixando no lugar, pode também. Vai ajeitando direitinho para não ficar torcido. E lembrando de sempre ir aproximando, né, eles. Uma diquinha importante aqui, ó. Como essa parte de cima ela abre, né? Enquanto a parte de dentro ela fica mais juntinha, quando a gente for fazer as últimas carreirinhas aqui, a gente aperta mais, puxa mais para que a parte aqui de dentro fique mais esticadinha, para com a gente conseguir fechar toda a parte de cima. Por exemplo, ó, tá vendo que aqui eu tenho menos espaço, mas aqui eu vou puxar muito e deixar ele de ladinho assim, ó. Com a mão vou tentar achar um espaço aqui para agrupar, ó, no meio aqui, ó. Desse jeitinho. Aqui já tá terminando. Aqui, ó, não tem espaço, ó. Preencho aqui esse espaço. E aqui eu solto mais, ó, para ele preencher aqui todo, né, o espaço branco. Uma dica, pessoal. Quando vocês forem fazer isso, eu aconselho não ir colocando cola em tudo, porque depois a gente precisa dar uma ajeitada nele para espalhar melhor, né? Como que se diz? O cordão aqui. Senão, se a gente for colando, depois a gente não consegue manusear ele com a mão. O que que eu fiz? Coloquei alguns alfinetes, né, para ir me auxiliando aqui, para depois eu fazer esses ajustes. Caso fique algum espaçozinho branco, não tem problema, porque depois, como isso aqui é uma base, depois vocês vão colocar, né, os enfeites. No caso, se for para lá para a porta-maternidade, vocês vão fazer, por exemplo, um bege, né, um off-white. Aí nem vai aparecer tanto. Como esse aqui é verde, né, e o isopor é branco, então ele às vezes aparece um pouquinho. Mas aqui depois que colocar os enfeites tudo, ele vai cobrir, vai disfarçar essa parte que ficar. Qualquer partezinha branca que apareça, depois é disfarçado com os enfeites. Então aqui, ó, cheguei aqui finalizando, vou cortar aqui meu fio, vou colar aqui nesse pedacinho. Peraí que eu vou cortar aqui. Ó, aí vou colar bem juntinho com o outro aqui. Segura um pouquinho, né, pra cola secar.
ficou bem fechadinho. O resultado realmente ficou muito bacana. Eu gostei dessa textura da trama, de como a trama ficou. Ficou bem interessante. Gostei mesmo do resultado. Espero que vocês gostem também aí. E agora aqui é só decorar essa guirlanda, né? Como eu fiz aqui com uma base para vocês, ó, depois ajeita, vai ajustando direitinho a parte que ficou branca. Ó, muito pouco o espaço do branco. Onde ficou, vocês vão ajeitando. Por isso que é importante não colocar a cola quente nele todo já, porque depois você consegue manusear aqui e ir ajustando, entendeu? Espalhando melhor para que apareça menos possível o branco. E é isso, pessoal. Eu finalizei aqui. Eu gastei aproximadamente uns 10 metros de correntinha, né, com esse fio. Lembrando que esse novelo aqui, ele tinha 140 metros. Eu gastei mais ou menos metade dele, né? Então, foi aí uns 10 metros aí, aproximadamente, talvez até um pouquinho mais de correntinha, para dar conta aqui de cobrir toda a minha guirlanda. Lembrando que eu também não puxei, não usei muita elasticidade desse fio. Esse fio, ele tem um pouco de lycra nele, mas eu não puxei ele tanto, então por isso que eu gastei essa quantidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula de hoje. Se gostaram, já deixa aqui seu joinha, compartilha esse vídeo, né, para ajudar a alcançar mais pessoas. E se tiver muita visualização, eu faço a decoração dele para vocês. Gravo aqui, né, decorando a guirlanda. Mas de início, o que eu quero mostrar aqui para vocês é somente uma base de guirlanda, né, para vocês fazerem aí. Uma base fácil e rápida de fazer, como essa daqui. E que gasta pouco material também. E tempo, que é mais importante.